Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Aqui é o pastor Douglas Vieira e esse é o nosso plano anual de leitura da Palavra do Senhor. Seguiremos hoje lendo o livro de Eclesiastes. Vamos ler do capítulo 1 até o capítulo de número 6, mas não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever em nosso canal, de ativar o sininho para que você seja notificado todas as vezes que o novo vídeo estiver no ar, tá bom? Vamos para a leitura de hoje? Eclesiastes capítulo 1, verso 1. A vida é ilusão. São essas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver e nem os nossos ouvidos de ouvir. E o que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada novo neste mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer, veja, isso nunca aconteceu no mundo? Não, tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quando vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vai lembrar delas. Eu, o sábio, fui rei em Israel, em Jerusalém. E resolvi examinar e estudar tudo o que se faz nesse mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu. Eu tenho visto tudo o que se faz nesse mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. E pensei assim, eu me tornei um grande homem, muito mais sábio do que todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é a sabedoria e o que é o conhecimento. E assim procurei descobrir o que é conhecimento e a sabedoria, o que é tolice e a falta de juízo, mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre. Eclesiastes, capítulo 2, verso 1. Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares, com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e, além desses, tive outros, nascidos na minha casa. Tive mais gados e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande, fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei.
Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e era essa a minha recompensa. Mas, quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha sido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Então, comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não. Só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. Cheguei à conclusão que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios, acontece com os tolos. Aí eu pensei assim: o que acontece com os tolos e vai acontecer comigo também? Então, o que eu ganhei sendo tão sábio? Respondi: não ganhei nada. Ninguém lembrará para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos, todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. Por isso, a vida começou a não valer nada para mim. Ela só havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Tudo que eu tinha, em que havia conseguido com o meu trabalho, não valia nada para mim. Sabia que teria que deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. Ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo o que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. Então eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento, inteligência para conseguir alguma coisa e depois tem que deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. O que é que ganhamos com isso? Tudo que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgosto. Não podemos descansar, nem de noite. É tudo ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer ou com o que nos divertir? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas que ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economize e ajunte a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem eles gostam mais. Tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tempo para tudo. Tudo nesse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar, há tempo de odiar, há tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas.
Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então, entendi que nessa vida tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber, aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo o que acontece ou o que pode acontecer, já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Versículo 16. A injustiça do mundo. Neste mundo eu também reparei o seguinte: no lugar onde deveria estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. Então pensei assim: Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo o que se passa neste mundo, tudo o que a gente faz, acontece na hora que tem que acontecer. Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova, para que elas vejam que não são melhores do que os animais. E no fim das contas, o mesmo que acontece com as pessoas, acontece com os animais. Tanto as pessoas como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm de respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão, pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isto é, o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e voltarão para lá. Como é que alguém pode ter certeza de que o sopro da vida do ser humano vai para cima e que o sopro da vida do animal desce para a terra? Assim eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Esta é a nossa recompensa, pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Eclesiastes capítulo 4. Então olhei de novo para toda a injustiça que existe nesse mundo e vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava porque os seus perseguidores tinham o poder do seu lado. Por isso, cheguei a esta conclusão: aqueles que morreram são mais felizes do que os que continuam vivos. Porém, mais felizes do que todos são aqueles que ainda não nasceram e que ainda não viram as injustiças que há neste mundo. Também descobri porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Mas tudo isso é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Pode ser, mas é melhor ter pouco numa mão, com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que ele trabalhe tanto, deixando de aproveitar as coisas da vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalham juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir ao ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. O moço pobre, mais sábio,
vale mais do que o rei velho e sem juízo, já que não aceita conselhos. Um homem pode muito bem sair da cadeia e se tornar o rei do seu país, mesmo tendo nascido pobre. Eu pensei em todas as coisas e as pessoas que viveram neste mundo e imaginei que existe entre elas, em algum lugar, um moço que tornará o lugar de rei. O número de pessoas que um rei governa é muito grande. No entanto, quando deixa de ser rei, ninguém é agradecido pelo que ele faz. É tudo ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Eclesiastes, capítulo 5. Cuidado com as promessas, verso 1. Tenha cuidado quando for ao templo, não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso de maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Quanto mais você se preocupa, mais pesadelos terá. E quanto mais você fala, mais tolices dirá. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolo, portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim, você não terá de dizer aos sacerdotes que o que você queria dizer não era bem aquilo. Para de fazer Deus ficar irado com você, porque deixa que Ele destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho, mesmo nos seus muitos sonhos, e em todas as suas ilusões, e em tudo o que disser, você deve temer a Deus. A ilusão das riquezas, versículo 8. Não fique admirado quando você notar em algum lugar o governo fazer injustiça, perseguindo os pobres e negando o direito deles, pois cada autoridade é protegida pela que está acima dela, e as duas são acobertadas pelas autoridades superiores. Elas dizem: toda a gente tira proveito da terra, mas o rei depende daquilo que recebe das colheitas. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalho pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui, que nem consegue dormir. Eu tenho visto neste mundo esta coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo no mau negócio e assim não deixa nada para os filhos. Como entramos nesse mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Isso também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentamos pegar o vento. E o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Então cheguei a esta conclusão: a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a você riqueza e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isto é um presente de Deus. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Eclesiastes, capítulo 6. Também tenho visto outra coisa muito triste que acontece nesse mundo. Deus dá a alguns tudo o que deseja, riqueza, propriedades e fama. Porém, Deus não deixa que eles aproveitem nada disso.
e é algum estranho que aproveita. Não é ele. Isso também é ilusão e não está certo. Que adianta o homem viver muitos anos e ter 100 filhos se não aproveita as coisas boas da vida e não tiver um sepultamento decente? Eu digo que uma criança que nasce morta tem mais sorte do que ele. É inútil a vida dessa criança. Ela desaparece na escuridão onde é esquecida. Não chega a ver a luz do dia, nem sabe como é a vida. Mas pelo menos encontra mais descanso do que aquele homem, que poderia ter vivido 2000 anos sem nunca ter aproveitado a vida. E no fim, não vamos todos para o mesmo lugar? Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Isso também é ilusão. É correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Tudo o que se passa nesse mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Uma coisa é certa: quanto mais falamos, mais tolice dizemos, e não ganhamos nada com isso. De fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nesta vida de ilusões? Vida que passa como uma sombra. Como podemos saber o que vai acontecer na terra depois da nossa morte?